Doutor, a Meu gente vai amigo falar Hélio. hoje sobre um tema que é muito importante, né? Que é a biópsia líquida, não é isso? Conta para os nossos ouvintes aqui, doutor Me Consulta, o que é a biópsia líquida? A biópsia líquida é um procedimento médico minimamente invasivo, extremamente promissor. E assim, acho que no futuro ele tende a substituir quase completamente a biópsia convencional. O que é a biópsia? Retirar um pedaço do tumor para ter diagnóstico, ou um pedaço de qualquer tecido para ter diagnóstico. Já a biópsia líquida também esse nome porque ela trabalha pesquisando o material genético do tumor dentro dos líquidos corporais. Então, assim, a maior parte das vezes ela é feita avaliando o material genético, no caso o DNA ou RNA do tumor na célula sanguínea. Mas você pode ter situações que se investiga no líquor, pode olhar até ver no escarro, tem situações até nas fezes pode detectar o DNA. A partir disso, se fazer diagnóstico e não só ter um diagnóstico do que tipo de tumor, porque ela dá algumas informações que normalmente não são pesquisadas na biópsia convencional, porque o câncer, o tumor, ele é muito heterogêneo. Então, tem uma parte dele que pode ter uma característica, mas outras partes tem muitas diferenças. Então, por isso que às vezes o paciente começa a tratar, faz a quimioterapia e tem uma resposta parcial, está respondendo bem e de repente o tumor volta a crescer, porque como o tumor é muito heterogêneo, ou seja, tem várias composições genéticas nele, a quimioterapia ou a terapia que está sendo usada vai ser muito efetiva com parte do tumor, mas a parte que é resistente, só se descobre que ela existe quando a gente vê que o paciente não está respondendo ao tratamento. Outra coisa que vai ser muito útil também na biópsia líquida é um paciente que está em condição clínica ruim, por exemplo, e começa a progredir a doença e a gente está desconfiado que a doença voltou. Então, às vezes é difícil você coletar material quantidade suficiente para ter um diagnóstico para confirmar que a doença voltou. Então, dosando no sangue esse material genético, a gente consegue poupar o paciente de um procedimento invasivo e tornar essa investigação muito mais efetiva, porque, eventualmente, quando a biópsia, você não tem um tumor detectável, às vezes no exame de imagem, mas está desconfiado que existe. Sabe que existe, mas não sabe onde ele está. Sim. Então, a gente consegue achar até aquilo que a gente não consegue ver. Então ela é muito mais eficaz, doutor, digamos. Isso, com Ela tem certeza quantos por cento de eficácia na detecção? Bom, se o paciente tiver tumor e células cancerígenas detectáveis na corrente sanguínea ou nos líquidos corporais, porque tem situações que também a gente não consegue detectar o tumor nos líquidos corporais. Alguns tumores cerebrais raros, alguns tumores pediátricos neurológicos raros, a gente ainda não consegue ver uma forma de tornar aplicável o tumor cerebral. Então, às vezes, as barreiras hematocefálicas, as meninges, impedem desse marcador circular no sangue, mas tendo isso aí, a capacidade diagnóstica é 100%. E nesses casos que a biópsia líquida ela não consegue detectar, como por exemplo esse câncer nessa região mais da cabeça aqui, por exemplo, aí tem que ser mais invasivo. Aí tem que ser convencional. Tem que ser convencional, abrir mesmo assim, e fazer... ainda não se descobriu uma forma de se adaptar a biópsia líquida a essas situações excepcionais. Sim. Mas para a grande maioria das situações, a biópsia líquida no futuro tende a substituir a biópsia convencional. Além de ser menos invasiva, porque uma biópsia é uma pequena cirurgia. Pequenas cirurgias também podem complicar. Em geral não complicam, mas tudo que envolve violar a integridade física do ser humano está associado a complicação. Por menor que seja, pode acontecer. Tem um sangramento, infecção, pode inclusive, apesar de dar o diagnóstico, pode retardar o início do tratamento. A biópsia líquida, a gente não tem esse inconveniente. Ainda é um procedimento caro. Eu acho que assim, tem muita coisa para desenvolver ainda. Tanto que ela é reservada hoje em dia para situações... Ela é disponibilizada pelo SUS, doutor, a biópsia líquida? Eu nunca vi. Só particular? Isso. Acho em grande centro, assim. Mas assim, a gente vê nos congressos, é um assunto cada vez mais discutido, cada vez a gente acha mais estudo, recomendando e comprovando a eficácia dela.
necessário, né, doutor? Com Porque certeza. o tempo que se perde ali sem você fazer o exame é o tempo que o câncer cresce no seu corpo. Com certeza, mas a gente vê, se a gente parar para pensar o quanto a medicina evoluiu nos últimos 20 anos, a medicina que se fazia 20 anos atrás é muito diferente da medicina que se faz hoje em dia. Então, coisas que antigamente a gente achava que seriam promissoras, hoje em dia estão até ultrapassadas. Tá vendo só? A ciência é fantástica, né? Evolui a cada dia. Tem mensagem aqui, doutor. Que legal. A Eliane Souza, lá do São Vicente, ela diz: minha mãe está com suspeita de câncer em estágio inicial. O médico mencionou a possibilidade de fazer uma biópsia líquida. Esse exame funciona bem mesmo quando o câncer ainda está começando? Ou ele só é eficaz em casos mais avançados? Vamos lá. Eu acho que no caso dela não seria tão indicado. Assim, no câncer de mama, o que existe estudo ligado à biópsia líquida é para avaliação de pacientes que têm doença muito avançada, metastática, paciente que está suspeito de que a doença tenha retornado, porque a biópsia da mama ela é pouco invasiva, é uma superficial, então assim, ainda não se vê estudo recomendando para biópsia para tumor em fase inicial. O que hoje em dia que é recomendado, hoje em dia que está mais indicado para situações para doença mais avançada. Mas eu creio que no futuro tem também substituir. A Carla também, lá do Caimbé, doutor, ela diz que acompanhou algumas notícias sobre biópsia líquida e ela está curiosa porque ela tem um tio que está passando por investigação de câncer e tem muito medo de procedimentos invasivos. Queria saber se essa alternativa é segura e eficaz. Como eu estava falando anteriormente, a pergunta é boa, mas assim... Tradicional, a substituir a biópsia tradicional em todos os casos, né? No caso. Isso aí não está pacificado. Hoje em dia, a biópsia líquida está mais indicada, tem mais estudos para quem já tem grande carga tumoral. Perfeito. Biópsia líquida pode ajudar no diagnóstico de câncer de pulmão? Esse exame serve para todos os tipos de câncer ou só para alguns específicos? Existe uma lista de tumores que podem ser detectados por esse método? A Renata Lima, lá do Messejana. Vamos lá, Renata. Porque, por acaso, o assunto que você puxou é bem interessante, porque o câncer que se tem mais estudo relacionado à biópsia líquida é justamente câncer de pulmão. Mas eles são todos direcionados para paciente que tem, já tratou e está se investigando possíveis recidivas ou falhas no tratamento. Como o câncer de pulmão, se a biópsia pulmonar não é fácil, e assim são pacientes que muitas vezes têm condição clínica ruim, já prévia, até não só pela doença, porque são câncer de pulmão, acontece pessoas muitas vezes que fumaram a vida inteira, tem câncer de pulmão, né? Efizema, outras coisas associadas. Até para fazer o diagnóstico já é difícil. Então, ainda mais quando a doença recai, já pega um cara que já tem condição clínica ruim. Então, coletar material suficiente para dar diagnóstico de forma convencional não é fácil. Para esse paciente, a biópsia líquida é onde mais tem estudo mostrando a eficácia dela. Perfeito. A Luciana Costa, também do Buritis, ela diz que tem um irmão que já teve câncer e estamos sempre atentos a qualquer sinal de recidiva. A biópsia líquida consegue detectar metástases antes dos exames de imagem tradicionais, doutor? Isso pode ajudar a agir mais rápido? Então, os estudos que existem apontam nessa direção. Assim, a gente está falando de tecnologias de vanguarda, que estão ainda conquistando espaço no nosso arsenal terapêutico. Então, para câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de intestino. Então, são situações onde, associando ao rastreamento convencional, a tendência é cada vez mais se associar esses métodos não invasivos de rastreamento. Não invasivos, não. São pouco invasivos para garantir o maior sucesso no rastreamento da doença. Olha, a Jéssica Andrade tem algumas comorbidades, estou em investigação por conta de alguns sintomas. Existe alguma contraindicação para fazer a biópsia líquida, doutor?
pessoas com doenças autoimunes ou em tratamento imunossupressor podem fazer esse exame sem riscos? Sem risco, porque na verdade o que é avaliado é a presença de DNA ou RNA tumoral no sangue. Então pode fazer tranquila, não tem, Jéssica. não tem alteração, não tem influência na questão imunológica nisso aí. O Wellington diz que está acompanhando o tratamento da sogra e queria entender melhor como os médicos usam os resultados da biópsia líquida. Esses exames realmente influenciam na escolha do tratamento, doutor? Ele pode indicar se a terapia está funcionando ou se precisa ser ajustada? A pergunta é excelente. É assim, um dos campos mais promissores de se utilizar a biópsia líquida é justamente isso. Porque como ele dá um panorama mais global do tumor, a gente consegue avaliar algumas mutações específicas que alguns tumores apresentam, que permitem usar drogas, assim, mudar o tratamento, achar uma resposta porque o paciente está tratando, está tendo resposta. Pode ser porque esse paciente está fazendo um tratamento que o tumor dele não tem aquela célula específica que torna ele sensível, ou tem outra célula que torna ele mais resistente. Então ele consegue saber se realmente ele tá tendo resposta ao tratamento, né, doutor? Ele tem se as células reduziram, se o câncer está retrogredindo. Isso, porque regredindo, desculpa. Porque cada vez mais os tratamentos vão ser mais personalizados. Uhum. Então, a gente ter a identidade genética do tumor vai ser fundamental, cada vez mais importante para determinar o perfil mais específico de tratamento que aquele paciente vai receber. Perfeito. Então, a pergunta dele foi espetacular. Porque então, realmente é um exame padrão ouro, né, doutor, nesse tratamento aí. Assim, eu só não ponho como padrão ouro nesse momento porque eu acho que assim, ele não é tão acessível e as potencialidades dele não foram todas exploradas. Assim. Uhum. O que a literatura mostra, os estudos mostram, é que a gente vai ter essas informações cada vez mais ao nosso alcance. Então ainda está em fase de estudo total. Não, com certeza. Algumas... Testagem genética é coisa cara, não é coisa barata. Imagino. Uhum. Doutor, o senhor faz esse exame lá no seu laboratório? Lá na sua clínica, desculpa? Não, eu não trabalho, eu sou cirurgião, eu faço tratamento. Hoje em dia... Esse tipo de biópsia é realizado através dos laboratórios, então? Isso. Então, em algumas situações especiais, alguns centros têm disponível. Assim, eu não conheço no Brasil ninguém que faça testagem genética assim, rotineiramente para avaliar, mas assim, já é cada vez mais acessível. Uhum. Perfeito. Doutor, quero lhe agradecer pela vinda de hoje aqui no programa. Eu agradecer também pela escolha do tema. Eu agradecer também quem está participando, as perguntas muito boas, né? Sim, as pessoas estão antenadas, querem saber de saúde aqui no programa. É a oportunidade que elas têm, né, doutor, de poder conversar com os melhores aqui de Roraima, de se manter informado. A gente vê aqui muita gente se tratando de diversos tipos de câncer, mandando mensagem. Realmente, o objetivo do programa é esse, né, doutor? Não, com certeza. Que bom que a gente está conseguindo atender as demandas das pessoas que estão em casa, né? Olha, o doutor Leonardo Pires esteve aqui comigo. Doutor, onde é que o senhor atende? Eu atendo na NH6 725, fica ali em frente à Praça das Águas. Na Clínica Médici. Na Clínica Médici. Pronto, olha, qualquer probleminha se você estiver precisando de um médico oncologista, o doutor Leonardo Pires é a nossa referência aqui do Doutor Me Consulta e do estado inteiro. Né, obrigado. Olha, doutor, quero lhe agradecer muito. Segue o doutor também lá no Instagram, ele é super ativo nas redes sociais. O Instagram dele é Leonardo Pires, tá bom? Clínica Leonardo Pires, né, doutor? Isso. Segue o doutor. Telefone para agendamento? O senhor tem aí do seu consultório lá? Eu tenho que olhar porque eu não sei de cabeça. Olha, eu estava escolhendo um super tema pra gente, doutor. A gente está em pleno setembro de Lilás, né? E aí tem os cânceres infanto-juvenis também, né? Eu acho que é uma alternativa pra gente poder estar falando aí para um próximo tema. O que o senhor acha? Eu acho a ideia excelente. Quer que eu fale o telefone? Pode falar. 95991300044. Repita, por favor. 95991300044.
Pronto, doutor, muito obrigado pela vinda hoje. Eu Né? agradeço, meu. O doutor é muito ocupado, vive de sobreaviso de cirurgia, mas ele sempre tira um tempinho para vir esclarecer as suas dúvidas aqui no Doutor Me Consulta. Eu vou para um breve intervalo. Se você perdeu essa entrevista com o doutor Leonardo Pires, a gente está disponibilizando ela no nosso site do Doutor Me Consulta e também lá no YouTube, tá? Eu vou para um breve intervalo e já volto, é rapidinho, não sai daí.